Bom, quando eu estive, né, ali há aproximadamente um dia e meio atrás, e ali eu encontrei algumas famílias, eu perguntava, né, quando que tudo ia se suceder para que nós fôssemos levados para ali. Devido à aproximação de Nibiru, nosso planeta vai passar por um mal bocado muito grande, né? Já está começando, só que a imprensa, né? A imprensa mais assistida no nosso país e no mundo, ela tenta de alguma forma desviar a atenção das pessoas. Então começa a haver descredibilidade quanto a blogs, a sites que eles dizem que não tem grande valor no seu conteúdo, quando na verdade alguns sites sim falam a verdade sobre alguns conteúdos e alguns acontecimentos que estão acontecendo aí, como o despertar do vulcão recentemente, que praticamente devastou uma cidade inteira, né? Nós temos aí muitos terremotos que estão acontecendo, mas a imprensa não está falando. Nós temos aí muito revolto nas águas do oceano, mas a imprensa ainda oficial ainda não trata desse assunto, né? E precisa de algumas pessoas para estarem postando isso aí, mostrando ao mundo e sendo ridicularizadas. Eu havia dito para vocês que no dia 28, né, de setembro de 2019, nós teríamos e vamos ter uma visão mais limpa do próprio corpo planetário Nibiru, correto? Em 2023, ele vai estar bem próximo e você vai vê-lo como você vê a nossa Lua quando ela se apresenta durante o dia. A previsão que eles me disseram, né, do resgate será quando o nosso planeta começar a passar pela opressão da nova lei mundial, que lembrando, não é colocada por uma única pessoa, mas sim por uma organização como a ONU e a OTAN em conjunto, que vai liderar o governo do mundo por parte também do auxílio de outros governos que dirão que não são governos, mas são governos sim. Então, quando essas coisas começarem a acontecer entre 2025 até 2027, essas pessoas serão levadas para a Arca. E a permanência nossa ali, daqueles que forem, será de 7 anos e 8 meses. Haverá 3 dias de escuridão em 2024, quando Nibiru vai criar um eclipse que durará 3 dias, literalmente, de frente para o nosso próprio planeta. Então haverá sim, em 2024, pelo andar da carruagem, vamos dizer assim, né, a humanidade vai experienciar 3 dias de escuridão, mas não é aquela escuridão como é agora no nosso país, né? Esse breu todo, não. É um breve crepúsculo que ocorrerá durante 3 dias e 4 horas. Algumas pessoas, depois desses 7 anos, né, e 8 meses, elas vão retornar ao nosso planeta para testemunhar toda a destruição, né, e algumas delas vão colaborar com a mão de obra para colocar algumas coisas no lugar. Outras não terão mais a estrutura, como não tive recentemente, de voltar. Então isso vai afetar algumas pessoas que não irão retornar para cá. Aí essas pessoas irão direto em corpo físico, como é lá em o sistema solar de Niro, tão real e físico como aqui, conforme eu falei. Essas pessoas serão transportadas por sua civilização respectiva para Niro. Ali essas pessoas receberão uma reeducação novamente, e algumas delas, né, serão convidadas a nascer em outros mundos. Aquelas que não quiserem, elas irão dormir por 900 anos, tá? Mas em alguns casos, a civilização, ou seja, a família estelar que adotou aquela pessoa, ela pode sim levar literalmente aquela pessoa para Grempec. Lá em Grempec, essa pessoa vai ser desmaterializada, todo o seu corpo, e vai permanecer ali somente a sua consciência, e aquela pessoa vai ter um nascimento junto àquela família que adotou no conselho e no concílio da Grande Federação quando ela foi criada. Que é como eu expliquei, quando a federação foi criada e foi criada as confederações,
eles pediram que famílias pudessem adotar um montante de pessoas, tanto aqui no nosso sistema solar, que o único planeta do qual nós fomos adotados é esse, o planeta Eleap, em outras palavras, planeta Terra, e em outros sistemas solares, como aqueles que eu mencionei, que vai até o 31º sistema solar, onde tem planetas que estão passando por piores situações, tanto do lado governamental, como do lado de alguns primogênitos que ainda estão no poder, e eles serão tirados desse poder, para que assim aquela civilização, aquela população possa ser liberta de uma vez por todas. Então sim, né, algumas pessoas vão retornar porque vão querer retornar por aquele sentimento de culpa que vai estar abafando aquela pessoa nesses 7 anos e 8 meses, tá? E aquela pessoa, ela vai voltar porque ela vai querer reconstruir aquilo que ela acreditou que destruiu, porque todos nós destruímos esse planeta a cada dia, né? Isso aí é inadmissível, mas infelizmente nós não temos controle sobre isso, infelizmente. Nós podemos fazer a nossa parte, né? Mas enquanto o outro não faz a dele, se torna impossível em certos aspectos. E algumas não terão estruturas mais de voltar. Essas serão remanejadas para Niro ou diretamente para Grempec e diretamente para a sua civilização. E aquelas que forem para Nírio, volto a afirmar aqui, e quiserem colaborar nascendo em outros mundos, né? Essa pessoa vai ter uma bagagem de experiência, mas vai passar por uma modelagem muito grande para participar de desenvolvimento em outros mundos. Lembrando que esses mundos que essas pessoas quererem nascer de livre e espontânea vontade, venho aqui afirmar, não terão nenhum tipo de problema, como ela um dia testemunhou aqui neste planeta Eleap. Bom, o que acontece? O próprio Rials fala que não eram para as pessoas se preocuparem. Aquelas pessoas que estivessem trabalhando por si só, né, por elas, as suas famílias, os seus entes queridos não seriam deixados para trás. E quando eu estive conversando com o Mereconoab, eu toquei esse assunto com o Mereconoab e ele realmente afirmou, ele disse assim: Carlos, tudo que a humanidade tem que aprender é que ela é autossuficiente, mas não haverá tempo para todos, porque no grande dia haverá muito murmúrio, haverá muita correria, muita catástrofe, então a humanidade vai estar dispersa por si só, e muitos vão procurar a solução e serão mortas pelo próprio governo, ou seja, por esse governo mundial, que os teóricos da conspiração adoram explorar, né? E que eu já expliquei que não vou voltar a falar dele. Então ele me disse que por algumas pessoas que de livre e espontânea vontade decidiram acreditar naquilo que aos olhos de muitos é impossível por causa de uma linguagem matemática, de uma linguagem biológica, de uma linguagem astronômica, como muitos cientistas, né, não acreditam, e muitas pessoas do chat também não acreditam em uma vírgula sequer do que eu falo, porque querem aquilo que é palpável, né, querem teorias matemáticas, físicas, químicas, biológicas, e você pode estar aí com a sua suspeita ou com o seu despeito, porque você tem liberdade para isso. Ele disse que aquelas pessoas, né, que aprenderem a se valorizarem, aprenderem o valor deste planeta e acreditarem nem o que outros vão aparecer e falar, mas acreditarem nelas mesmas, essas pessoas, elas serão recebidas na arca. E ali a sua família também será. Mas nem todos acreditam, tá? E nem todos serão levados, infelizmente. Mas se houver uma pergunta aí no chat, aí, Batista, perguntando quantas pessoas irão para a arca, essa pergunta eu já vou até descartar aqui, que eu não sei. Eles não me deram números, se é 10 mil, 100 mil, 1 milhão ou 1 bilhão de pessoas. Eles não me disseram, eles me disseram que muitos não irão testemunhar os acontecimentos catastróficos que haverá aqui. E muitos serão literalmente deixados para trás. Lembrando que essa catástrofe é pela decisão do próprio planeta, que aproveita a oportunidade do magnetismo artificial do próprio corpo planetário Nibiru. Então a Terra ela vai virar de cabeça para baixo e sacudir literalmente, e não haverá lugar onde o homem, a mulher,
possa esconder. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu testemunhei é o que eu estou falando aqui, sem acrescentar nenhuma vírgula sequer. Já está provada. A inclinação, ela é de 62 graus, entendeu? Vamos supor, se nós estivéssemos aqui agora de frente para o ponto exato do planeta, é 62 graus à direita de quem vê, né? Ele está realmente inclinando porque a energia do planeta está se voltando para o magnetismo do próprio corpo planetário Nibiru, entendeu? Que não afetará a Arca, tá entendendo? Imagine um círculo, uma esfera perfeita, né, na exatidão da sua circunferência dos seus lados. A Arca está posicionada literalmente no centro do que é o núcleo do próprio Sol. Ou seja, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda, nem mais para cima, nem mais para baixo. Ela está posicionada no centro exato e ela se alimenta da energia que emana do próprio Sol. E quando ela precisa se deslocar, ela faz um giro de 360 graus ao redor do Sol. Mas não leva anos, não leva meses, leva alguns dias ou, em outros casos, algumas horas, devido à inteligência da própria cidadela, né, que é a Arca. Ela usa os seus meios tecnológicos para fazer o que chamamos de saltos quânticos, né, para que ela dê essa volta com uma precisão muito maior. Mas ele está no centro. Tô olhando aqui se meu nariz está sangrando de novo, porque eu tô com a câmera fechada. É o seguinte, é igual eu falei no início desse vídeo, mas vale a pena aí. Mas eu conheci e recebi no ano passado, isso, foi no comecinho do ano passado, 2017, eu recebi alguns ufólogos lá na minha fazenda, né, e recebi algumas pessoas no meu apartamento. Esses ufólogos que eu recebi lá na minha fazenda, eles disseram que no momento eles não iam se manifestar porque muitos deles trabalham para órgãos públicos e têm muito medo de ser ridicularizado. Mas são ufólogos que procura, tanto no meio científico, quanto no meio da explicação racional, através de monumentos deixados aqui por raças alienígenas que até hoje não têm explicação, onde a própria ciência, onde a própria engenharia, né, que envolve a física, explica que no tempo de hoje não é possível construir aqueles monumentos, nem esculpir aquelas pedras de granito com tanta precisão. Então, esses ufólogos, né, que esteve lá na minha fazenda em 2017, eles viram literalmente civilizações alienígenas chegando ali. Alguns correram, inclusive quando eu falo isso nos meus vídeos, e não sei se eu comentei aqui no seu vídeo aqui, nós tivemos que correr atrás deles de carro para pegá-los porque eles surtaram, né? Aí nós tivemos que conter eles. Então eles se aproximaram de objetos discoide, eles filmaram, tiraram fotografias, né? Já aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Lagoinha, onde eu tenho, né, um quarto lá na República, onde eu acompanho aquelas pessoas do qual eu recebi a missão de acompanhar. Lá eu recebi uma moça, né, chamada Patrícia, eu recebi o seu irmão, o sobrinho dela, inclusive até o sobrinho dela tinha um sonho de conhecer o Exército, eu levei ele no CPUR, levei ele no 12º Batalhão de Infantaria para ele conhecer. É uma criança, mas sonha em servir o Exército Brasileiro. E para algumas outras pessoas eu mostrei, né, algumas filmagens, né, tem uma moça chamada Flávia, que foi na República 2, 3 vezes me ver, ela viu a fotografia de um alienígena e ela viu que eu tirei, e no fundo tinha a porta da República, então como ela foi lá e viu, ela conhece, ela viu a foto daquele alienígena, ela ficou muito emocionada. Na época eu mostrei para ela a filmagem de uma nave discoide, ela ficou muito emocionada, ela até chorou na minha frente, que ela não conseguia se conter de emoção. Então, para esse ufólogo que me perguntou, e sem mais delongas, nunca, volto aqui a afirmar, nunca eles me pediram nada, nunca eles disseram assim, Carlos,
Nós estamos te mostrando isso para que você vá e largue todo o seu conforto e não goze das prerrogativas da vida e vai viver. Nós estamos te obrigando a você fazer isso. Nunca eles me pediram isso. Nunca, nunca, nunca. Certo? Então, assim, eu que de livre e espontânea vontade, né, apesar de muitos arrependimentos, Batista, e para aqueles que já me conhecem pessoalmente, sabe disso, eu nunca vou mudar essa minha versão, porque hoje eu me arrependo muito de ter falado coisas que eu não deveria ter falado, de ter aberto demais a minha vida da forma que não deveria ser aberto, né? Mas como eu gosto de ser transparente, pessoalmente o pessoal do grupo sabe que eu sou de falar pouco, as pessoas que me têm no WhatsApp eu não respondo muito, porque eu não tenho muita paciência para isso, né? Porque às vezes a gente quer ficar sozinho, então por aí vai. Então se fosse olhar para o Carlos, né, eu não tava nem aí, para ninguém. Isso aqui eu tô sendo franco para falar para vocês, nem aí. Porque eu tenho todas as ferramentas para estar em qualquer parte do mundo, né? Eu posso usufruir do melhor dessa terra, mas eu optei por ser louco, mas um louco que sabe que poucos vão ouvir e que poucos serão recompensados, não por mim, nem pela minha palavra, mas porque algo diferente está acontecendo. Então, novamente, eu volto a responder. Se fosse para mim fazer isso que eu estou fazendo para vocês aqui agora, com a maturidade que eu tenho hoje, que eu não tive em 2016, né? Ali no canal Alunac Astronauta, que me abriu as portas, e eu agradeço ao Shaul por isso, independente de qualquer coisa, eu jamais falaria isso para vocês. Por quê? Porque eu me arrependo muito de ter mostrado, ainda que nesse momento seja por palavras, toda essa verdade, que para mim é verdade, porque eu vi, eu toquei, eu experienciei, né? E qualquer pessoa em sã consciência jamais perderia seu tempo para estar sendo criticado, para estar sendo caluniado, como a todo momento eu sou, e não estou aqui me fazendo de vítima não, todos vocês sabem disso, né? Mas eu ignoro tudo isso, ignoro todas essas pessoas que, porque para mim, né, não é soberba, não é ego, para mim não significam nada, porque eu não conheço, não fui na casa deles, não me alimentei da comida deles, muito menos apertei a mão. Então, para mim, são pessoas que não significam nada. Mas para aquelas pessoas que eu sei que sempre teve a vontade de vencer na vida, mas acreditavam que seria por meio de um concurso, que teriam que trabalhar numa multinacional, ou que teria que fazer, né, o diabo a quatro para conseguir ter uma casa, um carro, o que eu aprendi com eles é que existe uma forma mais fácil para essas pessoas terem o de melhor. E essa forma mais fácil, para que isso aconteça, a pessoa tem que resumir em uma única palavra. Quem sou eu? Onde é que eu quero chegar? Como é que eu faço para me descobrir ou me redescobrir como pessoa? Por que que eu me devoto a algo, a alguém, e não a mim mesmo? Porque eu acredito na promessa de outrem e não acredito naquela promessa que eu sempre faço no dia 1º de janeiro de cada ano, onde eu traço uma meta de tudo que vai acontecer durante o ano. Por que que eu não cumpro a minha palavra comigo mesmo? Então, é esse entendimento, é esse ensinamento que quem quiser ouvir, que ouça, né? Que eu trago aí para as pessoas. Então, se você pegar todos os meus vídeos, eu vou estar igual um disco arranhado, vou estar sempre trazendo uma novidade de um planeta diferente, de uma tipologia diferente, mas sempre, todos eles disseram: Carlos, se os teus irmãos que habitam sobre Eleap soubesse de tudo isso que você está vendo e vivendo agora, e soubesse de todas essas instruções, o que você acha que seria dos seus irmãos que pisam sobre a face de Eleap? Eu falei com eles na época, isso foi em 2008, eu falei assim: eles teriam o melhor dessa terra. Quando eu olho para o meu apartamento, quando eu olho para o quartinho que eu tive aqui na República, deixando o conforto do meu apartamento para estar na República, quando eu olho para os meus carros, quando eu olho para a minha fazenda, quando eu olho para as criações que eu tenho lá, quando eu olho para a minha conta bancária, quando eu olho o que eu passei na vida e onde eu estou e o que eu vou conseguir ainda, independente de qualquer queixa, de qualquer murmúrio, de qualquer inveja, de qualquer coisa, porque nada disso para mim existe, nada para mim
nada disso para mim funciona, relacionado a outra pessoa em relação à minha vida, eu falei, poxa, por que eu tenho do melhor e a outra pessoa não tem? Por que o pai de família ele acorda 4 horas, né, às vezes, dependendo da cidade, acorda até mais cedo para ir trabalhar, para ganhar 1,5 salário, 2 salários, ainda pagando aluguel, né, vendo o filho pedir uma coisa e não ter condições. Então, quem quisesse ouvir, eu ia mostrar aquilo que eles me mostraram, como eu estou mostrando, o método mais fácil. É por isso que eu costumo brincar muito dizendo, enquanto muitos estão remando no seu barco, por que nós, né, que buscamos um entendimento, não adaptamos o motor em nosso barco para chegar mais rápido? Porque, sim, nós podemos chegar mais rápido em todos os processos da nossa vida. É nós que traçamos as nossas metas, é nós que traçamos o nosso destino. Nenhuma família estelar, seja ela da 6ª densidade e dimensão, ou da 1000ª densidade ou dimensão, ou aqueles que habitam neste primeiro céu ou no 1000º céu, nenhum deles, nem o próprio Criador, nem a própria Criadora, nem o Criador deste céu e os seus primogênitos, nenhum deles quer que nós tenhamos uma devoção a eles, nem os vejamos como deuses, apesar do poder próprio que cada um tem, né, através do uso de 100% da sua capacidade cerebral, que todos eles têm, isso aí é fato, nem da sua tecnologia, nem dos seus planetas, nem dos seus complexos arquitetônicos. Eles não querem que você, eu e você, olhamos para eles como deuses e deusas. Quer que nós olhamos para eles, e ao olharmos para eles, eles querem que nós espelhemos neles para nos tornarmos melhor do que eles. Eu até em minhas falas eu digo, e algumas pessoas que estiverem lá no chat lá, podem testemunhar, eu falo, gente, não sejam igual a mim. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Então, o que me motivou a estar aqui falando essas coisas que para muitos ufólogos é absurdo, né? Eu tô pouco me lixando, igual eu falei já diversas vezes, está gravado lá nos meus vídeos que eu vou remover do YouTube. Eu tô pouco me lixando para a ufologia brasileira, sabe? Porque, para mim, com perdão da palavra, não existe ufólogo brasileiro. Não um cara que leva com seriedade a verdadeira ufologia que você, como pesquisador, sabe que tem que ser. Como o Eudimar do canal Views do Sistema sempre pede a esses ufólogos que levem com seriedade, né? Eu uma vez usei uma frase, e depois em um vídeo eu vi o Eudimar falar a mesma coisa, ele falou assim, gente, não é mais ufologia, é ufolatria, e ele está certo, né? Por quê? Porque as pessoas hoje estão devocionando. São aquelas pessoas que saíram de suas crenças, do seu credo, e quer montar na ufologia a sua ideologia, a sua religião. Voltando novamente para o Marco Zero, dizendo a essas pessoas que essas pessoas devem depender dos irmãos das estrelas. Eu digo para vocês, nunca façam uma oração para os que habitam as estrelas, nunca peçam ajuda para eles, porque quando vocês não conseguirem, pode ter certeza que eles mostrarão para você um método prático e fácil para você chegar. Então, como aconteceu comigo, nesses 11 anos, né, e anterior a esses 11 anos, antes de 2007, que eu era um caco, eu não era nada, depois de 2007 eu passei a ter tudo, né? E, poxa, o que eu aprendi com eles, o que eu pratico no meu dia a dia e vejo o resultado acontecer, que pessoas me ligam, pessoas me mostram com documentos, olha, Carlos, tá aqui, ó, graças aos criadores, mas primeiramente graças a mim eu fui curado porque eu acreditei na minha cura, mesmo fazendo o processo com o médico até ficou assustado. Para mim isso me alegra demais. Pessoas que vêm, né, às vezes com as suas reclamações, com as suas queixas, né, as pessoas, Henrique, eu tô passando por isso. Não, gente, vocês não têm que me procurar para falar dos seus problemas. Sabe por quê? Porque aqui, novamente eu vou dizer, aqui é minha história. Eu não sou o seu guru, eu não sou o seu pastor, eu não sou o seu padre, tá? Eu não sou o seu guia, eu não sou o seu pai de santo, eu não sou nada. Eu sou um homem que está contando a sua experiência, e na sua experiência esse homem diz de que maneira podemos chegar ao nosso sucesso pessoal, que envolve família, dinheiro e soluções próprias, que no caso envolve também várias outras grades sentimentais. Mas eu estendi essa explicação para que isso, né, ficasse na cabeça de quem for ouvir posteriormente esse vídeo. Gente, eu estou aqui como poderia estar em outro lugar, né, justamente para mostrar para vocês que tudo é real.
E no tempo certo, todos vocês terão as provas das quais vocês querem. Se você acredita em mim, beleza, eu nunca te pedi isso. Se você não acredita, beleza, do mesmo jeito, não vai fazer diferença. Não é você acreditar ou não acreditar que vai tirar de mim tudo aquilo que eu vi e tudo aquilo que eu vivo com eles. Então, para mim, não interessa o que as pessoas falam, o que elas ditam, porque para mim são páginas viradas. A cada crítica que eu recebo é uma página virada. A cada elogio que eu recebo também é uma página virada. Entendeu? Porque aqui trata-se da minha história. E a minha história, ela tem que ser contada para quem quiser ouvir. E nessa história, se alguém quiser tirar proveito de algo que eles me ensinaram, e eu repito, como um papagaio, um disco arranhado para vocês, que o faça. Se não quiser, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Para o periquito, para o papagaio, para o cachorro, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer para você. Então nós escolhemos o nosso caminho. Então, como o meu caminho sempre foi fácil, eu sempre tive tudo literalmente de mão beijada, porque não foi eles quem me deu. Não foi eles quem me deram. Foi isso aqui, ó. Foi o meu pensamento que me deu tudo. Foi a minha força de vontade no acreditar que me deu tudo, porque eu nunca permiti que a esperança caminhasse com a dúvida e nem a dúvida caminhasse com a esperança. Enfim, a resposta para todos vocês. Estou aqui porque eu quero que você seja melhor do que eu. Estou aqui porque eu quero que você não pague mais aluguel. Estou aqui porque eu quero que você realize o seu sonho. E estou aqui para mostrar um método fácil. E qual é esse método? Quem eu sou, o que posso fazer, o que eu posso fazer para mudar e como eu devo me exercitar para acreditar no que é impossível aos olhos da minha própria espécie, fazendo com que se torne possível para mim, onde todos os dias eu direi: hoje novidades me alegrarão e hoje essas novidades farão com que os meus dias sejam repletos de felicidade. É só isso. São diversas tipologias reunidas em um mesmo projeto que já está feito, né? Ali envolve tipologias de muitos universos distantes, ou seja, de muitos sistemas solares distantes. E o objetivo é único. Essa arca, ela será usada para resgatar pessoas que estiverem... Pessoas não, envolve pessoas, mas ela será usada para resgatar populações inteiras planetárias que estão em planetas que estão pedindo um ciclo de mudança. Então o objetivo é esse, entendeu? E aquelas pessoas que foram selecionadas pela consciência do próprio planeta, juntamente com o merecimento pessoal que cada um tem que adquirir de livre e espontânea vontade por acreditar no que é impossível, certo? Estará dentro desse objetivo por si só, né, que é o objetivo de uma restauração. Essa arca, ela está sendo usada pela primeira vez. E essa primeira vez, ou seja, na sua estreia, ela vai estar sendo usada aqui, no nosso sistema solar. Depois daqui, ela será levada para outros sistemas solares, que novamente eu quero dizer, estão passando por problemas piores do que enfrentamos aqui mesmo no nosso sistema solar. Então o objetivo é esse, né? E só para refrisar, todos nós, cada um de nós foi escolhido por um tipo de civilização alien, queira você acreditar ou não, né? Então, aquele montante de pessoa, seja um grupo de 1.500, ou um grupo de 300 mil pessoas, ou de 1 milhão de pessoas, que foi escolhido por uma determinada civilização, eles honrarão até o fim. Aí a pessoa pergunta: Henrique, mas é naquele grupo que foi escolhido essas pessoas, como vai ser feito? De qualquer forma, em vida ou pós-morte, a civilização ainda tem a responsabilidade sobre esse feito, porque mensagens, ela já foi enviada no nosso passado pelos antigos profetas, ela já foi enviada e você pode encontrar em diversas culturas, como a egípcia, a maia, a hindu, né? Lá nos livros do Mahabharata você vê na antiga Suméria também, os próprios pleiadianos híbridos de Nibiru, que são aí os Anunnakis, né? Um dos Anunnakis que aqui estiveram. Poxa,
Todos eles deixaram sinais, e em todas as culturas remotas do planeta, você vai encontrar escrito que aquele Deus ou aquela comunidade de deuses prometeu voltar um dia. E é o que está se cumprindo. Queira você acreditar ou não, queira você aceitar ou não. Se você tem uma crença, uma religião, beleza, continue na sua crença, na sua religião, porque você não está fazendo mal a ninguém, né? Mas tudo será cumprido conforme manda, conforme foi determinado pela federação, em base da lei Asto, por nosso Criador e por nossa Criadora. E ponto final. Querendo ou não, está cumprido. O pedido e a acatação do desejo do nosso planeta de não nos querermos mais aqui foi aceito. Ponto final. E o que você vai fazer por isso? Nada. Você pode contra uma água? Não pode. Você pode ir contra o fogo? Não pode. Você pode ficar de pé sob um terremoto? Não pode. Você consegue se conter com as lavas de um vulcão? Não consegue. Entendeu? Então, a fúria da natureza, quem é o homem, quem é o animal para deter? Quem é a tecnologia para deter isso? Então acabou. Acabou. O nosso planeta não quer, ponto final. A vontade dela será feita. Acabou. É isso. Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta chorar. Todos os dias, por meios catastróficos, infelizmente, né, os próprios, o próprio clima tem destruído a própria humanidade que vive sob ele. Nós tivemos aí aquele tsunami, né, há quase 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, não me recordo. Nós tivemos aí esse vulcão que matou muitas pessoas. Nós temos incêndios acontecendo diariamente e o próprio meio, né, de investigação do Corpo de Bombeiro, os peritos do Corpo de Bombeiro, junto com policiais civis, não conseguem explicar qual foi a origem desse incêndio. Aí eles procuram um meio para querer falar, né? Então o próprio planeta está reclamando a sua posição, que é o seu segundo estágio. E o sinal que esse planeta deixou, o sinal que ela deixou, que ele deixou, já começou a surgir no Mar Morto. Só vê quem não quer, entendeu? Então quem quiser esperar, que espere, porque vai acontecer, né? O que eu estaria ganhando mostrando o meu rosto e falando dessas coisas? Pelo menos uma parte eu fiz, que é essa, de estar aqui sendo louco e com muito orgulho e muito prazer, mas falando. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, igual eu falei, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não fui responsabilizado para salvar ninguém, entendeu? Porque depende, certo? Depende muito. Quando eu estive com Zamaniel, né, em seu planeta, ele me deu conhecimento de algumas simbologias e do seu significado. Tanto é que ele me deu 7.023 simbologias, e só. Na verdade eu falo simbologias, mas são chaves, né? E quando eu olho para uma simbologia, graças a eles eu consigo decifrar e entender se aquela mensagem diz alguma coisa, né, ou não. Quando a mensagem tem uma linguagem que eu tenho conhecimento, que é uma linguagem apropriada deles, aí eu sei que é algo verdadeiro. Mas quando é uma linguagem confusa, desconexa, né, que não tem um segmento de uma interpretação, aí eu sei que literalmente foi feito por mãos humanas, né, sem um segmento de um entendimento maior. Mas quando são eles que mandam um recado, aí sim eu consigo visualizar e ver que é um código que diz alguma coisa, e o que isso está dizendo está levando a uma razão correta, que é a linguagem que eu vejo tanto na Confederação como na Federação também. Então eu quero me despedir de vocês aqui, né, já de antemão dizendo: a arca é real e ela existe. Tá? Observem os comunicados que serão feitos pela internet, por alguns blogs que não são aceitos, mas que no futuro serão prestigiados. Não fiquem ali olhando diretamente para o sol sem uma proteção, porque isso vai afetar a sua visão e vai prejudicar a sua saúde, então não faça isso, tá?
Não se, não fiquem ansiosos por estar vendo a arca, tá? Ou por quererem verem ela. Eu sei que muitos de vocês vão ficar ansiosos, vão querer olhar para o sol, né, durante o dia, mas se o fizer, faça só uma vez. E se fizer, fixe bem o olhar no sol. Uma única vez. Não façam isso sempre para não afetar a visão de vocês, ok? Então, assim, as informações vão chegar acerca dessa grande arca. O mundo vai saber dela. Essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto para mostrar essas coisas em antecipado, que são esse grupo de magnatas dos países respectivos que eu falei, estão trabalhando para isso, tá? Eles já têm acesso por fotografias, por filmagens acerca dentro do nosso Sol, tá? E isso vai ser provado em pouco tempo. Podem acreditar nisso, tá? Então, assim, para você que já acompanha meu trabalho, muito obrigado. E no dia que eu colocar o site no ar, automaticamente eu vou estar excluindo todos os vídeos lá do Facebook, porque eu vou refazê-los vou refazer todo esse conteúdo no meu site, que onde vai haver uma programação todos os dias, né? A princípio vai ser todos os dias, depois eu vou passar o programa para terça, quinta e domingo, e será às 21 horas, né? Então, assim, para você que está me conhecendo agora e acha que tudo isso é loucura, não tem problema nenhum, gente. Pensem o que vocês quiserem. Para aqueles que de alguma forma ficam com a pulga atrás da orelha e querem saber mais sobre esse assunto, procure os vídeos que estão no meu canal, vai também no canal do Rodolfo Ufo Impacto, né, e tem alguns conteúdos lá também que são muito interessantes, tá? A única coisa que eu peço para você que vai ouvir, né, o meu trabalho, mas você já ouviu o trabalho de outras pessoas, não relacione meu trabalho ao trabalho de outras pessoas, não me perguntem coisas relacionadas a trabalho de outras pessoas, porque eu não respondo. Eu estou empenhado no meu trabalho, e é minha responsabilidade responder aquilo que sei. Aquilo que eu não sei, infelizmente, não poderei aqui criar, ou me maquiar, ou fantasiar para tal coisa. Sigam o coração de vocês. Se quiserem acreditarem, acredite. Se não quiser, não tem problema algum, ok? Mas quando tudo isso acontecer, não é porque foi dito pelo Carlos, mas foi dito desde os nossos antepassados, e tudo começar a vir à tona, talvez, na memória de alguns ainda lembrarão, poxa, aquele homem, aquele dia que eu martirizei ele, xinguei ele, falei besteira sobre ele, ele estava falando a verdade. Então, isso para mim é que basta. O que eu vejo, eu falo, o que eu ouço, eu me calo, e o que eu posso falar, eu procuro regrar com palavras para que as pessoas possam entender. Então, gente, ó, um abraço para vocês, durmam em paz e tenham dias maravilhosos que estarão por vir. Obrigado por essa oportunidade e obrigado por todos vocês aí, eu me despeço. Até mais.